Olá a todos, uma alegria poder cumprimentar, mesmo à distância. Estamos aqui para podermos dar sequência a essa série sobre os dons espirituais. É uma alegria para mim poder estar participando e eu espero que Deus possa nos usar para que possamos, de alguma maneira, contribuir para que você possa crescer no serviço e entender o propósito e os sonhos de Deus para você. O tema de hoje vai ser passos para descobrir os meus dons. Que Deus possa realmente estar conosco. E falando nele, eu gostaria de poder, antes de dar sequência, termos uma palavra de oração, pedindo a sua presença entre nós nesse momento, que o Espírito Santo possa influenciar sua mente, possa tocar no seu coração, que as verdades que sejam ditas possam ser gravadas e de alguma maneira responder possíveis perguntas. Feche seus olhos, e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te servir, de poder contribuir para cumprir assim aquele sonho, propósito que o Senhor tem para a sua igreja. Obrigado também por nos usar, apesar das nossas falhas, nossas negligências e deficiências, a tua graça nos purifica, nos cobre e o Senhor nos habilita a sermos instrumentos nas tuas mãos, para poder, desta maneira, preparar um povo para encontrar contigo. Fica conosco agora ao refletirmos e meditarmos nesses temas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É sempre bom podermos abrir a palavra de Deus, é sempre bom podermos crescer em busca do nosso propósito, da nossa missão, do porquê viemos a esse mundo. E eu tenho certeza que se você está aqui conosco, é porque você também está interessado, porque você quer poder conhecer melhor os teus dons para poder servir a Deus. Te agradecemos pelo interesse e pedimos que juntos agora possamos refletir um pouco sobre este assunto tão importante e que tem causado assim tantas dúvidas ou incertezas na mente de muitas pessoas. Porém, antes de começar, ou já começando como uma introdução, eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe diferença entre dons espirituais e talentos naturais? O que você me diz? Claro que sim. Veja só, os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo a cada cristão, a fim de habilitá-lo para seu ministério na igreja ou no serviço ao mundo. Os dons espirituais são habilidades comunicadas. Nós não nascemos com elas, não a herdamos, mas sim recebemos gratuitamente pelo Espírito Santo para um objetivo específico. Talentos naturais também são dados por Deus, mas nem todos os talentos naturais são usados no serviço de Deus. Os talentos são habilidades, são capacidades que podemos ter herdados dos nossos pais, os avós, são talentos que Deus concede e hoje muitas pessoas utilizam isso para si próprio, para alcançar os seus objetivos comerciais, financeiros, mas não necessariamente utilizam esses talentos naturais para a obra, para o cumprimento de uma missão. Portanto, se os seus talentos naturais forem santificados pelo Espírito Santo e serem usados no serviço de Cristo, eles também poderão ser considerados dons espirituais. Veja que interessante. O ideal seria que todos os nossos talentos, aquilo que temos facilidades, desenvoltura, possa ser totalmente utilizado como dons espirituais.
Esse seguramente são pessoas que vão ter altos resultados, grandes resultados, porque associam os seus talentos naturais que nasceram com eles e agora o Espírito Santo capacitando, purificando, santificando esses talentos naturais. Mas existem pessoas que talvez não tenham talentos naturais, mas devido à sua responsabilidade, à sua função, o lugar onde Deus o colocou, o chamado que Deus o fez, ele necessita ter habilidades que não nasceu com elas. E aí o Espírito Santo concede esses dons de uma maneira assim impressionante. Muito bem, é sobre isso que nós vamos estar falando e isso que estamos colocando ele é bíblico. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 12, versículo 4, você vai ver que ali afirma que há diferentes tipos de dons, mas que todos eles vêm do Espírito. Que o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que concede diferentes dons a diferentes pessoas. Um outro aspecto importante, como introdução, é descobrir os dons espirituais é uma jornada permanente, não é um processo estanque. Descobri meus dons e acabou. Não, é uma jornada permanente, pois trata-se de uma experiência dinâmica. Com o passar do tempo, vamos descobrir dons que não tínhamos antes. Olha que coisa interessante. Os dons, eles não são dados uma vez e aí para sempre. Você, dependendo das suas necessidades, dependendo da tua comunhão com o Espírito, você pode receber novos dons constantemente. O Espírito Santo, ele vai determinar o momento adequado para nos capacitar para certos serviços. Na sua soberania, na sua onisciência, o Espírito Santo irá nos conceder e nos dar no momento exato que mais necessitamos. 1 Coríntios 12, agora no versículo 11, diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Podemos dizer que o processo da descoberta dos dons ele é dinâmico, pois não somente a concessão dos dons estão sujeita à soberania do Espírito Santo, mas o momento desta entrega também está. O autor do livro O Teste dos Dons, Christian Schwartz, ele tem uma afirmação na página 68 muito interessante. Ele diz assim, abre aspas, ele concede os dons como quer, a quem quer e quando quer. Por isso, ninguém pode estagnar em sua busca pela descoberta dos dons espirituais. Ninguém deveria considerar a descoberta dos seus dons como um processo que, uma vez terminado, esteja definitivamente acabado. Olha que interessante. Os dons, eles são dinâmicos. É o Espírito Santo que concede a quem ele quer, quando ele quer, não é certo? E para o objetivo específico. E isso não quer dizer que uma vez que você descobriu os seus dons e começou a fazer e tem resultados, já terminou tudo, porque ele é dinâmico. Você pode estar constantemente sendo capacitado e recebendo novos dons para a honra e glória de Deus. A pergunta que talvez você esteja fazendo é: como posso então descobrir os meus dons? É possível? Como eu tenho certeza de que Deus me deu esses dons ou não? Veja, um passo significativo na direção da descoberta dos dons é o conhecimento dos principais dons revelados nas Escrituras. Você conhece?
quais são os dons que já estão revelados que Deus e o Espírito Santo consideriam ao ser humano. E também quais são os dons atuais, modernos, que a igreja na atualidade considera como dons. Então é muito importante, antes de nós sabermos se temos dons, ou quais são os nossos dons, nós entendermos, buscarmos conhecer quais são os dons que já foram revelados. Este autor aqui, David Cornfield, ele escreveu um livro Desenvolvendo Dons Espirituais. E nesse livro, na página 41, ele faz 3 perguntas. Ele menciona que há 3 perguntas que podem nos ajudar na descoberta dos nossos dons. Então vamos lá. Primeira pergunta: o que eu gosto de fazer? Pense comigo. O que eu gosto de fazer? O que eu faço com naturalidade? O que me dá satisfação quando eu faço? Então, você prestar atenção nesse aspecto, se perguntar a si mesmo, talvez essas perguntas vão te ajudar a descobrir quais são os seus dons. Segunda pergunta: o que os outros dizem de mim? O que os outros falam que eu faço bem? Isso também pode te ajudar. E a terceira pergunta é: o que me incomoda na igreja? Tem alguma coisa que quando eu vejo, eu acho que poderia ser feito melhor? Que não me satisfaz muito? Essas 3 perguntas, no estudo que nós vamos fazer na sequência, vamos estar repetindo, e você vai ser de grande ajuda para que você identifique quais são os teus dons. Nós vamos falar agora de uma maneira mais didática, mais direcionada, e vamos apresentar para você 8 passos distintos que na totalidade vão te dar uma compreensão, se você tem dúvidas ainda dos teus dons, para que você possa entender ou descobrir como identificar. A gente poderia falar muito ainda sobre dons. Por que eu tenho que usar esses dons? Por que eles são importantes? Mas vamos focar aqui, eu creio que você já estudou isso em outros temas, vamos focar aqui nesse momento, nesses 8 passos, e de um jeito ou de outro você certamente irá ajudar você a identificar seus dons. Primeiro passo: orar a respeito. Veja, a oração ela é fundamental nesse processo. Como a recepção dos dons é um tema essencialmente espiritual, cujo resultado final depende da atuação do Espírito Santo na vida do crente, a oração não pode deixar de ser um elemento forte nesse processo. Então, ore a respeito. Você está em dúvidas? Será que Deus me deu dons que eu não estou usando? O que eu poderia fazer melhor? Então, ore a respeito. Abra seu coração a Deus. Converse com Ele. É impressionante como Deus nos responde. Talvez você não vai ouvir uma voz audível. Talvez não vai ser uma manifestação física. Mas quando você ora com sinceridade, não de forma rotineira, aquelas orações que muitas vezes você nem lembra do que você orou, mas quando você está interessado num tema como este, e você se coloca nas mãos de Deus e conversa com Ele, abre o coração a Ele, você vai sentir a tua mente ser impressionada de que direção seguir, o que Deus espera de você. Eu gosto muito de fazer isso, especialmente de manhã, quando eu posso bem cedo fazer uma caminhada, às vezes sozinho, algumas vezes escuro ainda, e quando eu tenho algum problema ou alguma decisão a ser tomada, eu começo a colocá-las para Deus, conversar com Ele. Senhor, eu estou com esse problema, não sei o que fazer. E sabe, muitas vezes, ao terminar a caminhada, eu tenho assim a convicção do que eu tenho que fazer. Eu não escutei uma voz
falando ao meu ouvido, mas eu fui impressionado. A minha mente trabalhou numa direção a ponto de eu ter uma convicção do que eu devo fazer. Sim, Deus responde às orações. Você tem que buscar, você tem que abrir seu coração a Ele. E Ele vai certamente trazer respostas às tuas inquietações. Sabem, mediante a experiência de buscar a Deus, o cristão pode encontrá-lo e descobrir assim os seus dons. A oração aplicada, direcionada, é um elemento indicador de outras realidades essenciais para que alguém tenha uma experiência com os dons espirituais. Trata-se de um cristão que crê nos dons e que se esforça para obtê-lo. Este é o primeiro passo que eu gostaria de deixar como uma introdução, uma base. O segundo passo que eu gostaria de comentar com vocês é buscar a plenitude do Espírito Santo. Pastor, como assim? Sim, buscar a plenitude do Espírito Santo. Uma coisa você vai estar orando a Deus para que Ele te revele. E se você não conseguir respostas com o primeiro passo, você deve então clamar, buscar uma manifestação dos dons através do Espírito Santo. Buscar essa plenitude, separar um lugar, um dia, um momento, sair da rotina, clamar ao Espírito Santo que te conceda, que te esclareça, que te ajude. A manifestação dos dons espirituais se dá pelo poder do Espírito Santo. É Ele que vai te conceder os dons. Logo, aquele que deseja descobrir e utilizar seus dons espirituais precisam buscar, acima de tudo, o poder e a presença daquele que distribui os dons. Você não acha isso coerente? Então, busque a pessoa do Espírito Santo. Passe um tempo com ele. Se for o caso, jejue. Tenha momentos de orações, mas dirija-se a Ele, clame a Ele, porque se é Ele que distribui, nós temos que ir ao encontro dEle. O Espírito Santo precisa ser buscado em plenitude se queremos ser dotados de mais e diversos dons espirituais. Veja, se você tem uma atividade, se você está cumprindo uma missão, se você está no meio de algo grande e você se sente incapacitado, você tem que buscar o Espírito Santo para que ele te capacite. Os dons, nós não nascemos com os dons. As pessoas não nascem com os dons espirituais. Você vai nascer com os teus talentos naturais. Mas os dons não são herdados, eles são dados, direcionados a cada um. Portanto, se Deus te chama para cumprir uma missão, se você está no meio de uma missão e você está sentindo incompleto, incapaz, se você sente falta de alguns elementos, clame a Deus, clame ao Espírito Santo, porque quando Deus chama, Deus capacita. Sabe, eu tive uma experiência na minha vida marcante nesse aspecto. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos como diretor de publicações. Eu não sabia falar inglês. Mais ou menos eu me comunicava, aquelas perguntas básicas. A princípio eu comecei trabalhando com hispanos. Como eu já falava espanhol, eu fui me desenvolver. Mas chegou um momento em que eu definitivamente tive que assumir todas as atividades, inclusive com os americanos. E uma das minhas atividades era ir a uma associação e negociar, conversar com a administração daquela associação para poder implementar o programa. Fazer relatórios, informar os avanços, os planos
E eu não sabia falar inglês. E apesar de estar estudando, me esforçando, muitas vezes eu falava algumas coisas e na segunda, terceira frase que a pessoa me respondia, eu já me perdia. E eu confesso que um dia, numa das reuniões em Chicago, com a administração de um campo, eu me senti derrotado, eu saí humilhado. Eu senti que eu respondia coisas que não eram perguntadas e não respondia as coisas que eram perguntadas. Eu me senti extremamente incapaz. E eu me lembro de ter saído no meu carro e clamando a Deus, chorando, dizendo: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me trouxe a esse país se eu não consigo desenvolver a língua? Se eu não consigo me comunicar? O seu trabalho está sendo prejudicado. E eu saí dirigindo de Chicago, não me lembro para onde que eu estava indo, mas era uma viagem de 2, 3 horas. E chorando e clamando e reclamando e implorando. E sabem, essa experiência eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi nesse momento que, sem que eu me desse conta, com o rádio ligado em inglês, eu comecei a ouvir e entender o que estava sendo falado. Isso me arrepia até hoje. E daquele dia em diante, houve assim uma melhora acentuada e eu consegui começar a me comunicar melhor, a entender melhor. As pessoas falavam e eu entendia a linha. Eu não tenho dúvida que Deus me deu naquele momento, naquela experiência de angústia, de dificuldade, a capacidade de entender o inglês. E eu louvo a Deus por isso. Isso foi de grande ajuda. E eu confirmo para vocês que quando clamamos a Deus, clamamos ao Espírito, estamos vivendo momentos de dificuldades, Deus concede dons. O terceiro aspecto é que quando surgem as necessidades específicas, que é o que eu acabei de falar, no cumprimento da missão, e você clamar de novo por novos dons, o Espírito Santo pode te conceder. Isso foi o que eu vivi e presenciei e dou fé nesse momento. Sabe, o Espírito Santo é uma pessoa real. Deus, ele quer nos preparar e nos usar para cumprir um propósito maior. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Deus tem algo muito melhor para nós. E Ele nos dá o privilégio de sermos esses instrumentos nas suas mãos. E eu louvo a Deus por isso. A lição da Escola Sabatina, agora do terceiro trimestre, na página 71, na sexta semana, tem um parágrafo que me chamou muita atenção, que fala exatamente disso que eu estou falando para vocês. Diz assim: o mesmo Deus que nos chama para testemunhar e para servir, nos habilita para a tarefa. Olha que coisa maravilhosa. O mesmo Deus que nos chama para uma tarefa, para testemunhar, para servir, é esse mesmo Deus que nos habilita para a tarefa. Ele concede dons espirituais a cada cristão. Deus não chama os habilitados, aqueles que se sentem autossuficientes, mas Deus transforma e habilita aqueles a quem chama. Essa é uma realidade que eu gostaria de deixar para você. Você pode estar em algum momento sentindo incapaz ou não ter habilidades, mas se Deus te chamou a cumprir uma missão e você aceita e põe o pé na água, Deus vai te capacitar e te conceder dons que não te concederiam em circunstância passiva, onde você ficasse esperando primeiro receber os dons para depois fazer. Vamos avançar. Se através dos 2 primeiros passos você não conseguiu identificar os teus dons, então o terceiro aspecto é pesquisar sobre os dons. Terceiro passo: estude, busque,
procure saber quais são os dons que estão revelados na Escritura. Essa é uma parte humana, buscar conhecer e pesquisar o assunto, ler tudo o que possa a respeito do tema, buscar e assimilar o máximo de informação a respeito dos principais dons revelados na Escritura e também os dons revelados ou utilizados pela igreja nos dias atuais. Busque conhecer, busque ter essas informações. E muitas vezes, ao você ver os dons manifestados, você dizer, opa, esse aqui eu me identifico, eu acho que eu tenho esse dom. Deus está meio adormecido, precisa ser trabalhado, mas eu tenho esse dom. Então, é muito importante você fazer o seu dever de casa também. Vá atrás, busque, procure ler, conheça, leia livros. Eu te parabenizo por estar fazendo esse curso, porque você está demonstrando que tem interesse de buscar, de pesquisar, de fazer aquele aspecto, o lado humano nesse processo. Mas vamos para o quarto passo. Analisar os sentimentos e observar o que te incomoda na igreja. Sabe, os sentimentos nem sempre eles são confiáveis, né? Embora os sentimentos não sejam um indicador absoluto, eles podem servir como um elemento a mais no esforço de identificar os seus dons. Você precisa estar feliz ao cumprir o ministério para o qual o Espírito Santo te chamou e te capacitou. Veja, se você está nesse processo de busca, você já estudou, conheceu os dons, você clamou em oração, buscou o Espírito, e ainda assim você tem dúvidas, um elemento que pode te ajudar é você fazer uma autocrítica, prestar atenção em você. O que você faz que te dá alegria? O que você faz na igreja ou para Deus que você sente um contentamento, uma satisfação? Porque muitas vezes Deus também nos fala desta maneira. A tarefa, um outro aspecto é que a tarefa sempre acompanhada de tristeza, descontentamento e frustração pode indicar que estamos militando em uma área para a qual não fomos dotados de recursos necessários. Então, por um lado, você tem que prestar atenção no que você faz que te traz alegria e satisfação. Por outro lado, aquelas coisas que te traz dificuldade, amargura, não te traz realização, talvez seja uma forma de Deus também estar te dizendo que você não tem aquele dom, ou você não foi chamada para desempenhar aquilo. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu fui estudar no internato e vi aquelas pessoas cantando lá na frente, e fiquei assim, uau, impressionado. Eu confesso que eu senti muito desejo também de poder cantar, e fui estudar música, cantar em coral, mas eu senti por algumas experiências que tive que não era a minha praia. Eu não fazia bem e não me sentia capaz, e apesar de orar e ter o desejo, eu tive que chegar à conclusão de que eu deveria me focar em outras áreas e deixar isso para quem realmente foi chamado. O dom da música, do canto. Encanta a música, eu sou apaixonado, mas eu sei que o meu dom não é esse, estar cantando publicamente e de forma individual. O outro aspecto é a sensibilidade de perceber uma lacuna, uma área mal atendida ou carente na igreja, pode também indicar uma tendência para o uso dos seus dons. Então veja bem, se você tem alguma atividade na igreja, alguma coisa que te incomoda, ou que você diz assim, puxa vida, poderia ser feito melhor. Por que essa pessoa não fez desse jeito? Se isso é uma coisa frequente,
Talvez Deus esteja te mostrando que você tem dons para fazer aquilo melhor do que aquelas pessoas. Ou você está vendo coisas que os outros não estão vendo. Então, através da realização, ou através da dificuldade de fazer, ou mesmo algum aspecto que te incomoda, que não está sendo bem feito, Deus pode estar te revelando. Preste atenção nos teus sentimentos, nas suas atitudes. Isso não é uma palavra final, mas são elementos que podem te ajudar a desempenhar de forma melhor. Então, o dom espiritual moverá seu portador na direção daquele ministério relacionado com ele. Assim, a sensibilidade para identificar fragilidades na igreja pode significar um chamado para atuar no uso dos dons espirituais. Olha, aquela mulher, olha como conta a história para a criança. Por que não faz diferente? Você já sentiu assim? Ou quando alguém vai fazer um anúncio sobre dízimo, sobre finanças, e de repente você diz assim, por que não é falado de outro jeito? Percebe? Ou se o relatório da tesouraria não foi muito ao contente, você acha, se alguma dessas coisas te incomoda, Deus pode estar te levando, mostrando áreas que você pode atuar. Ok? Vamos avançar, vamos para o quinto passo. Fazer testes de dons sem dogmatizar em torno deles. Existem muitos testes hoje. Teste de personalidade, de perfil e mesmo de dons espirituais. Vários líderes e pessoas têm procurado desenvolver esses dons. Existem muitos tipos de testes. Alguns elaborados de formas mais precisas, portanto capazes de oferecer resultados mais confiáveis que outros. Agora, estes testes nunca deveriam ser a palavra final, não deveria te excluir de fazer alguma coisa. Eu, como todos sabem, eu trabalho na área de publicações por muitos anos e uma das minhas tarefas é o recrutamento, seleção, capacitação. E eu conheci vários tipos de testes de personalidades e perfis. E é impressionante como alguns são assertivos e são excelentes. Mas sempre deve ser usado para ajudar a identificar os dons. Ou melhor, esses testes ajudarão a identificar seus talentos, os seus talentos naturais. Não necessariamente os dons, mas os testes de perfis e tudo mais poderão dar grande contribuição para que você veja quais são os dons que Deus já te concedeu, que você herdou, e aí como utilizar isso como um dom espiritual. Mas jamais deve ser excludente, deve te impedir de fazer as coisas. Eu conheci pessoas extremamente habilitadas, com muitas habilidades, e que usaram esses dons para a glória de Deus e foram excelentes comportores, líderes. Mas eu também conheci pessoas que tinham excelentes habilidades, mas ao não se consagrar a Deus, ao não colocar-se nas mãos de Deus, não conseguiram ter resultados. E por outro lado, eu conheci pessoas que não tinham habilidades de comunicação, de conversar, de estar com as pessoas, mas ao se colocar nas mãos de Deus, ao sentir que foram chamados para isto, os dons espirituais foram concedidos e essas pessoas permaneceram por anos, anos e anos, realizando um lindo ministério para o Senhor. Portanto, os testes vão te ajudar, mas eles não devem ser definitivos. Eles são um degrau a mais no processo, não são a escada, não é a última palavra nesse processo. Até porque a circunstância que uma pessoa faz o teste pode interferir. Naquele momento em que foi feito esse teste, a sua vida, o seu entorno pode também interferir nos resultados. Portanto, esse é um passo a mais, é um complemento, vai te ajudar a esclarecer, mas nunca algo definitivo.
O sexto passo tem a ver com ouvir a igreja. Como assim, pastor, ouvir a igreja? Sim, existem na igreja pessoas consagradas a Deus, pessoas experientes, e a opinião de pessoas maduras e espirituais poderá servir de grande auxílio na tentativa de descobrir seus dons espirituais. Conversa com seus anciãos, conversa com seu pastor, conversa com pessoas de sua confiança, pessoas consagradas a Deus, explica a tua ansiedade, a tua preocupação, e muitas dessas pessoas vão ver coisas em você que talvez você não vê, e vão te orientar a encontrar caminhos e soluções. A opinião de pessoas maduras e espirituais pode servir de grande ajuda nesse processo. Eu tenho plenas convicções disso, tá certo? Para que você possa descobrir. A função de a função de toda a liderança da igreja, dessas pessoas mais experientes, pastores, anciãos, a principal função da liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-los para a edificação do corpo de Cristo. Os pastores e anciãos são como professores, são pessoas colocadas ali, também é um dom específico de ser pastor ou ancião, para ajudar as pessoas a descobrir seus dons. Portanto, buscar as pessoas com mais experiência pode ser realmente extremamente importante nessa busca. Russell Burrill, no livro A Revolução na Igreja, na página 80, ele comenta: outros cristãos irão reconhecer os nossos dons e confirmar que os temos. Então, este é um método que eu recomendo que você busque nas pessoas de sua confiança que também possam te orientar. Talvez essas pessoas veem coisas que você não vê. E assim você possa ser extremamente ajudado. O sétimo passo e penúltimo diz o seguinte: explorar as possibilidades e experimentar tantos dons quanto possível. Sabem, eu tenho aprendido de que o mar só se abriu para o povo de Israel quando eles puseram o pé na água. E na nossa vida também é assim. Deus muitas vezes não te vai conceder dons se você não se dispuser a fazer alguma coisa. Então, se você tem oportunidades, existem vários ministérios, você tem dúvida, apesar desses 6 passos anteriores você não conseguiu identificar, eu diria para você o seguinte: experimente, busque, e muitas vezes ao você se deparar, você vai perceber que você não nasceu para isso, não te traz felicidade, você não tem resultados, mas também você pode identificar algo extremamente prazeroso que possa trazer muita felicidade. Precisa haver um esforço e interesse na busca dos próprios dons espirituais. Cada possibilidade precisa ser explorada se queremos encontrar respostas para estas importantes questões. Muitas vezes a maneira como Deus vai te responder é te dando bênçãos e prosperando você em uma dessas atividades. Então a igreja tem tantas áreas: estudos bíblicos, pequenos grupos, educação infantil, intercessão, ministério com as crianças, adolescentes, enfim, área de publicações, área de médico-missionária. A igreja tem diferentes áreas e se você está em busca de encontrar e não tem a certeza, se Deus te fez chegar a um convite, aceite, busque, experimente, né? Somente aqueles que exploram as possibilidades de identificar os seus dons terão a alegria de saber que de fato quais são os dons que possuem. Cada cristão precisa se sentir livre para fazer experiências com as diversas áreas de atuação
relacionada com os muitos dons espirituais. Quando as tarefas mais desafiadoras surgirem, o cristão que deseja descobrir seus dons as verá como uma oportunidade de crescimento na experiência com os dons. Eu quero que você não desperdice oportunidades, que você esteja sempre aberta para que Deus fale com você e através de desafios, de possibilidades que coloca à sua frente. Eu vivo isso constantemente, desafiando pessoas a dedicar sua vida a evangelizar com publicações. Muitos sentem dúvidas, mas será? Será que eu tenho dom? Sabe? Quando Deus chama, Deus capacita e Deus abençoa. Se você foi chamado para desempenhar alguma coisa e é da vontade de Deus, Ele vai te responder também com os resultados. E aqui tem a ver com o 8º passo, que é avaliar a própria eficácia. Sabe? Isso é muito importante. A lógica sugere que se alguém foi dotado de habilidades especiais em determinada área, terá certa facilidade para desempenhar suas tarefas num nível acima da média. Para mim, talvez uma das maneiras mais claras que Deus vai te falar é esta. Quando você aceita uma missão, clama por os dons espirituais, então você vai perceber no seu dia a dia, os resultados vão falar por si só. E esses resultados nem sempre são financeiros ou são número de batismo, mas na satisfação, nas vidas tocadas. Quando você sente que Deus te usa, isso vai ficar muito evidente para você. Então, o resultado, quando agimos o poder humano com o esforço divino, ele é acima da média. A constante dificuldade de desempenhar certas funções podem sugerir a ausência de dons. Fique atento. Se você tem melhores intenções, uma pessoa te convence a fazer algo, mas os resultados não te acompanham, você não se sente realizado, também Deus fala através disso. Roy Nadel, no livro Profetas na Igreja Local, na página 26, ele expressa da seguinte maneira: através dos dons espirituais concedidos a cada crente, a igreja cumprirá tudo para o que foi comissionada por Deus. Nutrição dos membros em cada congregação, pregação do evangelho em todo o mundo, e qualquer outra atividade legítima será cumprida pela aplicação dos dons espirituais na vida de cada indivíduo. Deus tem grandes planos para a humanidade, mas nesses planos Ele concedeu o privilégio de nós interagirmos com Ele. Deus deseja fazer as coisas através de você, através de nós. Sabe, queridos, a grande felicidade do ser humano não está em coisas que podemos ter. A grande felicidade não é em lugares que podemos ir. Eu tenho percebido e descoberto na minha vida que a proporção em que você se coloca nas mãos de Deus para ajudar os outros, na proporção que você permite Deus te usar para cumprir o propósito que Ele sonhou para você, é quanto você vai ser feliz. Quanto mais nós estivermos cumprindo os sonhos de Deus para a nossa vida, o propósito que Ele tem para você, quando você se permite andar nos caminhos que Ele sonhou para você, você vai ser feliz. E Ellen White, ela fala isso no livro Ciência do Bom Viver, e eu queria terminar as minhas considerações com você sobre esse assunto lendo o seguinte, abre aspas: quando nos consagramos a Deus e dedicamos nossa vida a seu serviço, nossas possibilidades de servir são infinitas.
Olha que coisa maravilhosa. Quando uma pessoa se consagra a Deus, dedicando sua vida, dizendo: Senhor, usa-me, aqui estou, toma-me nas tuas mãos e usa-me. Quando você faz isso de coração, há possibilidades e a sua influência ela pode ser infinitas. E continua dizendo: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à atuação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Uau! Queridos, os dons espirituais, eles são importantes, os talentos naturais são importantes. Mas quando você se consagra, quando você busca conhecer o propósito de Deus para você, e você se deixa o eu de lado e diz: Senhor, toma a minha vida, controla a minha vida, me dirija no caminho que o Senhor crê ser o melhor. O Espírito Santo se habilita, ele toma posse, ele te concede dons, ele te concede poder. E além de você ser uma pessoa extremamente realizada e feliz quando isso acontece, sua influência pode ser infinita. Possivelmente nós não iremos saber das coisas ou dos resultados da nossa vida aqui nessa terra, mas nós teremos grata surpresa nos céus. Que privilégio, que alegria saber que existe um poder invisível que interatua, que está à nossa disposição. Agora eu me lembro vocês, os dons espirituais não são dados para ficarem passivamente, para você ficar aí esperando recebê-los para poder atuar. Quando você se dispõe, quando você aceita o chamado de Deus, esses dons vão ser dados. E uma vez dado não quer dizer que se terminou. Ele é dinâmico e você poderá continuar recebendo dons. Sabem, eu conheço um pastor, que é amigo meu. Nós estudamos juntos, participamos das mesmas classes. E era uma pessoa talentosa. Mas hoje, quando eu vejo esta pessoa administrar, liderar, pregar, eu vejo dons e talentos que ele não tinha na época que estudava. E eu fico assim admirado como ele cresceu. Na verdade, eu tenho plena convicção de que essa pessoa tem sido usada por Deus. E os dons que ele tem não são humanos, não vieram da sua educação, da faculdade de teologia. Deus concede na medida da necessidade os dons que nós precisamos. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abra teu coração e o teu entendimento, para que você seja um instrumento nas mãos dele. Nesse processo de identificar, de descobrir os seus dons, você possa identificar o sentido da tua vida, que você possa encontrar o propósito que Deus tem para você e que você seja muito feliz se colocando nas mãos dele. Não permita que a vaidade, que o orgulho ou interesses mundanos te afaste de cumprir o teu propósito. Certamente Deus irá te revelar quais são os teus dons, ou irá te dar os dons que ainda não te deu. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor Deus, por favor, continue conosco. Obrigado por usar-nos. Mostra-nos e exemplifica de tal maneira que possamos ter certeza de que o Senhor nos deu dons e que nos dará dons na medida que necessitamos. Seja com cada um destes participantes, ao eles desempenhar suas atividades na igreja ou em qualquer outro lugar, para a honra e glória do teu nome, que eles sejam instrumentos nas tuas mãos. Ó Deus, não permita que distraiamos, não permita que percamos o foco, os objetivos,
especialmente o propósito que o Senhor confiou a nós. Usa cada um, pedimos isso por Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você possa realmente ser essa bênção, que você possa continuar sendo usado por Deus agora e sempre. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe.